Olá, está começando o Revista TST, o programa que te deixa por dentro de tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Veja os destaques da edição de hoje. Terceira turma reconhece a existência de dano-morte e do dever de indenizar herdeiros de trabalhadores mortos no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Indústria de calçados deve pagar horas extras a operador por suprimir intervalos de recuperação térmica. De acordo com o processo, o empregado trabalhava dentro de um moinho em ambiente artificialmente quente durante toda a jornada. E você vai ver ainda como foi a entrega das comendas da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 2023. O Revista TST está no ar. Começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção de Dissídios Coletivos do TST. O colegiado manteve a invalidade de cláusula de acordo coletivo que limitava a 48 horas os abonos de faltas concedidos por atestados médicos ou odontológicos. A restrição se referia a documentos emitidos por profissionais de saúde dos sindicatos dos trabalhadores em distribuidores de veículos e de máquinas pesadas de Ananindeua, no Pará. E quem tem mais informações é o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Olá, Luana. Conforme a cláusula 44 do Acordo Coletivo de Trabalho de 2018/2019, firmado entre o Sindicato Patronal e o Sindicato dos Trabalhadores, os atestados fornecidos pelo sindicato profissional teriam o mesmo valor que os emitidos pelos médicos ou dentistas das empresas e da Previdência Social. Isso desde que não justificassem faltas superiores a 48 horas. Ao pedir a anulação da cláusula, o Ministério Público do Trabalho destacou que, de acordo com a Resolução 1658 de 2002 do Conselho Federal de Medicina, cabe ao médico especificar o tempo de afastamento conforme a necessidade de cada paciente. O MPT observou que, nos termos da norma coletiva, os atestados com afastamento de mais de 2 dias seriam recusados e, consequentemente, as faltas não seriam abonadas, o que criaria uma limitação que não existe em lei. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá, entendeu que a cláusula violou normas e princípios que se destinam à melhoria da condição social do trabalhador. Na sessão de dissídios coletivos, o relator do recurso patronal, ministro Caputo Bastos, assinalou que o precedente normativo 81 da SDC não aborda a validade dos atestados, razão pela qual a matéria prevista na cláusula não poderia ser objeto de negociação coletiva. O relator reforçou ainda que o entendimento da SDC é de que a limitação é inválida, pois não há no ordenamento jurídico nenhuma restrição temporal à validade do abono de faltas. A SDC seguiu o voto do relator no sentido de rejeitar o recurso do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos e Máquinas do Estado do Pará e Amapá. A decisão foi unânime. Volto com você, Luana. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E a gente muda de assunto para falar sobre a segunda edição do projeto Gente que Inspira. O programa é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho para valorizar a pluralidade cultural e a diversidade humana a partir de trajetórias, vivências e experiências de pessoas que contribuem para promover uma sociedade mais justa e inclusiva. E a última edição do projeto, Luana, premiou jovens que atuam como inspiração para novas gerações. Receberam a homenagem a cientista Aira Beatriz, o ativista no combate ao trabalho infantil Felipe Caetano e a líder indígena Chay Suruí. Para saber mais sobre esses 3 jovens, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Você vai ver que eles têm em comum o objetivo de transformar realidades. E depois do intervalo, indústrias de calçados devem pagar horas extras ao operador por suprimir intervalos de recuperação térmica. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Revista TST e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal.
A terceira turma do TST reconheceu, por unanimidade, a existência de dano-morte e do dever de indenizar os herdeiros de 131 trabalhadores mortos no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. O acidente ocorreu em janeiro de 2019. O termo dano-morte é uma referência ao sofrimento dos trabalhadores que perderam a vida e aos prejuízos resultantes do acidente de trabalho. O repórter Daniel Vasques acompanhou o julgamento desse caso e tem mais detalhes para a gente. Oi, Daniel. Oi, Anderson. Oi, Luana. A ação civil pública foi proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de extração de ferro e metais básicos de Brumadinho. A entidade alegou que o dano-morte decorre da exposição direta ao sofrimento e à aflição nos momentos anteriores à morte, resultado da perda do direito de existir. Por isso, foi solicitado o pagamento de indenização pelos danos sofridos pelos trabalhadores antes de morrer. A Vale alegou que o direito brasileiro nega a existência do dano-morte. Argumentou ainda que, de acordo com o Código Civil, a existência de pessoa natural termina com a morte. Por isso, não haveria direito à indenização da vítima pela própria morte, e esse dano não poderia ser transmitido. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região não aceitou os argumentos e condenou a Vale a pagar R$1 milhão por vítima aos espólios ou aos herdeiros das pessoas representadas pelo sindicato. Segundo o regional, o dano-morte decorre do ataque injusto e ilícito à vida, e a gravidade extrapola o campo civil, alcançando a condição de crime. Em recurso ao TST, a empresa alegou que já existem acordos firmados em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho. Mas, segundo o relator na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, a ação mencionada tinha pedido e objeto diversos, e a questão do dano-morte não foi tratada. O ministro rejeitou ainda a pretensão de excluir do processo as pessoas em nome das quais já tenham sido feitas transações individuais, com cláusulas de quitação ampla e geral. Nós bem sabemos do caráter genérico das sentenças proferidas em ação coletiva, artigo 95 do CDC. Isso não foi desnaturado pela simples fixação de maneira uniforme de um valor indenizatório individual em favor de todos os substituídos. O cumprimento do direito declarado nesta ação para cada trabalhador substituído dependerá, sim, da especificação do direito de cada interessado, na fase de liquidação. É assim que se faz a liquidação das decisões coletivas. Em relação ao mérito da condenação, a Vale insistiu no argumento da inexistência do direito ao dano moral para a vítima em razão da própria morte. Porém, o relator lembrou que o direito à vida está consagrado em inúmeros diplomas normativos. Além disso, a proteção judicial efetiva e a responsabilização do infrator pela ofensa a esse direito estão previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional, que adotam o princípio da reparação integral do dano. Para o ministro, o direito à indenização pelo dano-morte é autônomo e distinto dos prejuízos sofridos pelos herdeiros ou familiares da vítima e independe de a morte ter sido ou não instantânea. O que está em jogo aqui é a proteção jurisdicional, a tutela jurídica do direito à vida do próprio trabalhador que faleceu, que foi vítima daquele lamentável acidente de trabalho. Quem praticar ou lesar ato lesivo por ação ou omissão a direito subjetivo de alguém é obrigado a repará-lo por inteiro, não pela metade, não em parte. Artigo 186 do Código Civil e seus desdobramentos. O relator foi acompanhado pelos demais ministros da turma. Ao votar, o ministro Alberto Balazeiro citou a tese da doutrina do direito italiano, utilizada em casos de dano-morte, no sentido de que, se o direito tutela, o direito vulnera. Se você tem algo que é atacado, você tem que ter uma resposta. Então, você não poderia ter um tipo de dano que fosse levado a cabo e esse dano não ter uma indenização correspondente. O ministro Maurício Godinho Delgado afirmou que, embora houvesse uma lacuna na jurisprudência da Justiça do Trabalho quanto ao dano-morte, o tema está implícito na Constituição da República e no Código Civil brasileiro. Cabe, sim, a indenização ao ser humano que teve a sua vida ceifada e, evidentemente, essa indenização vai se transformar num patrimônio jurídico que vai ser
transmitido aos herdeiros. Me parece que a afronta é gravíssima e é uma violação de um complexo de direitos da personalidade do indivíduo. Por fim, a terceira turma também rejeitou o agravo da Vale contra o valor da indenização, fixada em R$ 1 milhão por vítima. O colegiado considerou o montante razoável e proporcional à gravidade do acidente. O agravo de instrumento do Sindicato dos Trabalhadores, que pretendia aumentar o valor da indenização para R$ 3 milhões, também foi rejeitado. Luana, Anderson. Tá certo, Daniel. E mais 2 ações sobre esse mesmo tema foram julgadas nessa mesma sessão, não é mesmo? O que os ministros decidiram? Exatamente, Luana. O TRT havia encerrado as ações por considerar o espólio parte ilegítima. O relator de um dos recursos, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que, apesar de os direitos da personalidade serem intransmissíveis, a natureza da ação de indenização é patrimonial e, por isso, o espólio é parte legítima para ajuizá-la. Lembrando que tanto a Vale quanto o sindicato entraram com embargos declaratórios que ainda não foram julgados. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Daniel. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E uma indústria de calçados deve pagar horas extras a um operador por suprimir intervalos para recuperação térmica. A primeira turma do TST limitou o pagamento a 2019, quando a pausa deixou de ser prevista na norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho. Na ação, o operador da Alpargatas de Campina Grande, na Paraíba, relatou que de 2016 a 2020 trabalhava dentro de um moinho em ambiente artificialmente quente durante toda a jornada. Por isso, teria direito ao pagamento referente ao intervalo para recuperação térmica de 20 minutos a cada 1 hora e 40 minutos de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba negou o pedido. Para o TRT, não é devida indenização pela não concessão das pausas previstas no anexo 3 da norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, porque o empregado já recebia o adicional de insalubridade. Segundo o regional, o pagamento teria o mesmo fato gerador, o trabalho em condições superiores aos limites de tolerância para exposição ao calor. O operador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na primeira turma, ministro Dezena da Silva, explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, uma vez constatada a exposição ao calor excessivo, nos termos da NR15, a não observância do intervalo para recuperação térmica justifica o pagamento do período correspondente como hora extra. Contudo, o ministro lembrou que a NR foi alterada pela Portaria 1359 de 2019 e não prevê mais os intervalos. Com isso, a primeira turma condenou a indústria de calçados ao pagamento das horas extras limitadas a dezembro de 2019, quando foi alterada. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. E finalizando o nosso giro, vamos agora para a sexta turma. O colegiado proibiu a rede McDonald's, em Curitiba, no Paraná, de dar tarefas insalubres e perigosas a adolescentes. A empresa também foi condenada a pagar R$ 2 milhões de indenização por danos morais coletivos. O Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação civil pública para impedir que adolescentes realizassem atividades consideradas insalubres e perigosas nas lanchonetes do McDonald's em Curitiba, Paraná. Entre os pedidos, o MPT solicitou que a empresa fosse proibida de exigir dos menores de idade a realização de tarefas como limpeza e operação de chapas e fritadeiras, higienização de áreas de atendimento e coleta de lixo. Segundo o Ministério Público do Trabalho, essas atividades submeteriam os adolescentes a riscos incompatíveis com o princípio constitucional da proteção integral ao menor. A proteção está prevista no artigo 7º da Constituição Federal. De acordo com o inciso 33, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. O juízo de primeiro grau havia acolhido os argumentos do MPT, mas o Tribunal Regional da 9ª Região, no Paraná, decidiu que não há proibição legal para que menores, empregados ou aprendizes exerçam atividades de chapistas ou com fritadeiras em lanchonetes. Para o TRT, o fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual, como luvas e avental, reduz o risco de queimaduras e possíveis danos à saúde.
Além disso, o regional considerou que o trabalho em lanchonetes não foi incluído como prejudicial ao menor no decreto que regulamenta a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho. O caso chegou ao TST e o relator na sexta turma, ministro Augusto César, divergiu do Tribunal Regional do Trabalho. Para ele, o adolescente não deve trabalhar em condições que ofereçam risco à saúde e à integridade física, mesmo com equipamentos de proteção individual. Diz aqui o Acordo Regional, durante a inspeção judicial constatou-se que o empregado iniciais, com 17 anos, matrícula tal, que operava fritadeira, relatou ter sofrido queimadura durante a operação de chapa semanas atrás, aproximadamente 3 semanas. O empregado relatou possuir 6 meses de trabalho à época e que, ao sofrer o acidente, comunicou à empresa que lhe forneceu um spray para tratamento da queimadura. Não deixou de trabalhar durante sua recuperação e não ficou incapacitado para o trabalho. O empregado revelou que, quando da queimadura, utilizava normalmente os equipamentos de proteção fornecidos pela empresa. O ministro Augusto César também destacou a proteção prevista no artigo 227 da Constituição da República, que é ampla, integral e não deixa brecha para interpretação restritiva. De acordo com o artigo, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A presidente da sexta turma, ministra Cátia Arruda, concordou com o relator e observou que o caso deve ser analisado sob a perspectiva da proibição constitucional de trabalho insalubre e perigoso para menores de 18 anos. Quando a decisão do regional ela se pauta na Convenção 182 e começa a dizer o que tem ou não tem, me parece que aí em si já há um equívoco, porque a Convenção 182 ela está a tratar das piores formas de trabalho infantil. Ela não está a tratar das formas possíveis de trabalho infantil. Ela está a dizer assim, quais são as piores, aquelas que são mais violadoras, aquelas que degradam a condição humana desse jovem. E essa situação insalubre, com fritadeiras, ou com lixo, ou com, enfim, várias questões que foram colocadas aqui, elas já estão protegidas de imediato pela Constituição Federal, no artigo 7º, 33, que proíbe a atividade insalubre a crianças e adolescentes. Então, por si, já há essa restrição, assim como a própria CLT. Por unanimidade, a sexta turma restabeleceu a sentença que proibiu a realização de atividades perigosas por adolescentes em lojas do McDonald's de Curitiba. A rede de lanchonetes também foi condenada a pagar R$2 milhões de indenização por danos morais coletivos. Ainda cabe recurso. E no próximo bloco, Justiça do Trabalho promove ações de enfrentamento ao trabalho infantil e à escravidão contemporânea. A gente volta daqui a pouco. O Revista TST está de volta. Fique agora com outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. As conciliações trabalhistas realizadas de fevereiro a julho deste ano no Tribunal Superior do Trabalho movimentaram mais de R$105 milhões. Foram 222 audiências de conciliação, além de petições de acordos. Em 81% delas, houve entendimento entre empregados e empregadores. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho promove na próxima sexta-feira, 18 de agosto, a 6ª edição dos Encontros Virtuais Liderança Digital para Mulheres. O tema escolhido é Hackeando as Possibilidades com a Tecnologia. A pesquisadora Nina da Hora, que trabalha na área de pensamento computacional, será a palestrante. As inscrições podem ser feitas pelo formulário acessível por este QR Code. O evento será transmitido pela plataforma Zoom e é voltado para magistradas e servidoras de todos os ramos do Poder Judiciário, além de procuradoras e advogadas. Estão abertas as inscrições para o primeiro Congresso de Pesquisa Judiciária, Estatística e Ciência de Dados na Justiça do Trabalho. O prazo para submeter projetos vai até 10 de setembro.
Para isso, basta abrir formulário pelo QR Code que aparece na tela. O congresso ocorrerá de 25 a 27 de outubro, de forma online e presencial, na sede do TST. Acesse o edital para saber mais detalhes. A promoção do trabalho decente faz parte de diversas ações da Justiça do Trabalho. E para que a dignidade prevaleça nas relações profissionais, o trabalho infantil e o trabalho análogo à escravidão precisam ser combatidos. Foi o que defenderam diversos especialistas durante o Seminário Internacional Trabalho Decente, realizado pelo TST. O seminário reuniu juristas e especialistas do Brasil e do exterior, além de personalidades reconhecidas internacionalmente na defesa e na promoção do trabalho decente. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, ressaltou que a violação de direitos de crianças e adolescentes é uma das piores formas de agressão social e reforçou o compromisso da Justiça do Trabalho no enfrentamento do problema. O Estado não apenas pode, como tem o dever de intervir para garantir uma vida digna a todas e a todos, seja para proteger crianças e jovens do trabalho extenuante noturno em ambientes absolutamente inseguros e insalubres, tal como no início do século XIX, seja para proteger homens e mulheres, e por que não crianças e jovens, nos dias de hoje, de todo tipo de superexploração e violência nas relações de trabalho. Em 2023, quase 200 anos após a publicação do Factories Act, o óbvio ainda precisa ser dito. Criança não trabalha. Criança estuda e brinca. E, ao fazê-lo, desenvolve plenamente as suas potencialidades. A conferência de abertura foi realizada por Kailash Satyarthi, que há mais de 30 anos luta contra o trabalho infantil. A atuação do ativista indiano, que recebeu o Nobel da Paz em 2014, resultou na libertação de aproximadamente 80 mil crianças vítimas de diferentes formas de escravidão. Se uma única criança está em perigo, o mundo não está salvo. Se uma única criança é traficada e forçada a se prostituir em algum lugar, e suas lágrimas estão por dentro e não são ouvidas do lado de fora, então a história vai ser escrita dessa forma. A gente não pode chamar a nós mesmos como uma sociedade civilizada enquanto isso aconteça com as crianças. O Seminário Internacional trouxe à tona fatos que revelam a gravidade do trabalho infantil. Estima-se que no Brasil, mais de 750 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos sejam vítimas desse abuso. Em todo o mundo, o número chega a 160 milhões de jovens. O levantamento é da Organização Internacional do Trabalho, mas a realidade pode ser ainda pior. A metodologia da Organização Internacional do Trabalho pede que as entrevistas sejam feitas com os adultos, né? Não diretamente com as crianças. E, naturalmente, os adultos têm motivações econômicas ou sociais para não revelar se os filhos trabalham, né? Então, quando eu pergunto para um pai se seu filho de 5 a 17 anos trabalha, em muitos casos ele vai dizer que não. Pode ter custos diretos, do tipo o conselho tutelar aparecer na porta dele, ou custos indiretos, né? Perder a sua fonte de sustento porque ele diretamente ou a empresa para a qual ele fornece foi punida. Magistrados, convidados e servidores participaram de oficinas e mesas de debates com atividades práticas sobre medidas judiciárias, juizados especiais e controle de convencionalidade. Em uma das atividades, 2 vítimas de trabalho em situação degradante deram o próprio relato sobre a situação que viveram. Ana Maria Balbina e Rosa Rocha trabalhavam em uma fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Em 1998, uma explosão no local matou 64 pessoas. As duas perderam parentes na tragédia e fundaram o movimento 11 de dezembro, data do acidente, para lutar pelos direitos de trabalhadores e familiares afetados. A única opção que tinha de trabalho era a fábrica, só que a gente tinha, mas só que assim,
Eu mesmo digo todos os dias, eu ia, mas eu não sabia que a gente, nunca ia acontecer uma miséria dessa com a gente, porque se eu soubesse eu não ia. E assim, trabalhava mais de 200 pessoas. E aí minha filha foi e naquele momento minha filha não voltou mais, né? Que foi um momento trágico para mim, que até hoje eu sinto minhas dores, minhas revoltas. Na verdade, eu não falo nenhum local de trabalho, eu falo lugar de escravidão. 22 crianças de 10 anos, 11, 12, 13, 14, enfim, apenas um menino, em sua maioria foram mulheres negras de periferia, e se nós soubéssemos do risco, né, e da gravidade que causaria aquele espaço que ali estavam sendo escravizados, jamais estaríamos ali, né, por toda a necessidade que já passamos na vida. O sofrimento foi e tem sido, não deixa de mexer com a gente, né? Durante o seminário foi anunciado o lançamento da Política Judiciária Nacional de Trabalho Decente, constituída por 2 novos programas. Equidade de Raça, Gênero e Diversidade, que será coordenado pela ministra Cátia Arruda, e Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante, sob coordenação do ministro Augusto César. Os participantes do seminário redigiram uma carta que foi lida pelo coordenador nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TST, ministro Evandro Valadão. O documento apresenta propostas para a construção de uma agenda de saúde, segurança, equidade, proteção à infância e a erradicação do trabalho infantil. Estimular a Justiça do Trabalho a processar e julgar com celeridade todos os pleitos que envolvam o combate ao trabalho infantil, identificando situações de vulnerabilidade socioeconômica, a fim de encaminhar crianças e adolescentes para atendimento da rede socioassistencial, a fim de inserção em programas de transferência de renda, inclusive no que toca à elaboração e implementação de políticas públicas e outras demandas que envolvam interesse direto no cumprimento do artigo 227 da Constituição Federal. Ao final do evento foi exibido o filme Pureza. A obra retrata a luta de uma mãe para resgatar o filho do trabalho análogo à escravidão. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho foi instituída em 11 de novembro de 1970. De lá para cá, diversas autoridades civis e militares, nacionais ou estrangeiras, que se destacaram no exercício das profissões e se tornaram exemplo para a coletividade, já receberam a homenagem. Lembrando também, Anderson, que pessoas que de qualquer modo tenham contribuído para o engrandecimento do país também podem ser agraciadas com a honraria, que é conferida em 6 graus. Conheça os homenageados deste ano. 55 personalidades foram agraciadas com a comenda. Os nomes foram escolhidos pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, reforçou a importância de reconhecer figuras que contribuem para a justiça social no país. Ter o privilégio de homenagear tantas autoridades como a presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, vários ministros de Estado e figuras públicas emblemáticas, como a Simone Diniz, que é símbolo da luta contra o racismo no nosso país, é sem dúvida um momento histórico para a Justiça do Trabalho. Nós estamos umbilicalmente ligados à causa dos direitos humanos, à causa da promoção da justiça cidadã e da dignidade. A homenagem é prestada desde 1970. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho é concedida em 6 graus, o mais alto deles, o grão colar. Este ano, a honraria máxima foi entregue à presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, que teve parte da carreira dedicada à magistratura trabalhista. É sempre uma enorme alegria para mim voltar ao Tribunal Superior do Trabalho, que é a minha casa de origem. Eu costumo dizer, e não me canso de repetir, que no meu coração eu sou e serei sempre uma juíza do trabalho.
receber essa homenagem no Tribunal Superior do Trabalho, essa enorme homenagem, me deixa sumamente honrada e sumamente feliz. 2 instituições foram homenageadas. Uma delas é a Educafro, organização de voluntariado voltada para a inclusão educacional da população afro-brasileira e de baixa renda. Para Frei Davi, fundador da entidade, o reconhecimento do TST incentiva a discussão de novas pautas de interesse da população negra. Com muito orgulho e alegria e com vontade de trabalhar mais ainda, linkando o ambiente de trabalho e o racismo. Queremos linkar o ambiente de trabalho como um debate novo a ser implantado e em sintonia com a temática do racismo estrutural. Nós entendemos que o ambiente de trabalho ainda não está discutindo o racismo estrutural como deveria. A Fraternidade Sem Fronteiras, organização humanitária que atua em causas sociais no Brasil e na África subsaariana, também recebeu a honraria. O representante da instituição, Benjamin Evangelista de Almeida Pereira, destacou que atuar em causas sociais também é uma forma de trabalho legítima. A felicidade nossa é que a instituição tem esse olhar, conseguiu chegar nesse novo olhar, né? Porque o trabalho fraterno é um trabalho também, né? É uma atividade inerente das pessoas, do ser humano. Então a gente consegue realmente ter essa percepção e ficamos muito felizes, tá? Porque isso não só ajuda, tá? Não só ajuda a todas as organizações humanitárias, que é um reconhecimento. Isso é fantástico. Bom, com essas informações, o Revista TST fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem. Tchau.